O escotismo é um movimento educacional de jovens, sem vínculo a partidos políticos, voluntário, que conta com a colaboração de adultos e valoriza a participação de pessoas de todas as origens sociais, etnias e credos, de acordo com seu propósito, seus princípios e método escoteiro, concebidos pelo fundador Baden-Powell e adotados pela União dos Escoteiros do Brasil. Carta do Papa Bento XVI ao presidente da Conferência Episcopal da França, por ocasião do centenário de abertura do primeiro campo de escoteiros, organizado pelo Lord Baden-Powell. Há um século, através do jogo, da ação, da aventura, do contato com a natureza, da vida de grupo e do serviço ao próximo, a todos aqueles que se unem ao escotismo, oferece-se uma formação integral da pessoa humana. Fecundado pelo Evangelho, o escotismo é não apenas um lugar de verdadeiro crescimento humano, mas também o lugar de uma vigorosa proposta cristã, de um genuíno amadurecimento espiritual e moral, assim como de um autêntico caminho de santidade. Escotismo no Brasil, um movimento centenário. O primeiro registro do movimento escoteiro no Brasil foi em dezembro de 1909, em uma publicação na revista Ilustração Brasileira, que trazia fotos do acampamento de Brownsie. Porém, foi só um ano depois, em 17 de abril de 1910, por meio de militares que vinham de uma viagem na Europa e puderam acompanhar o enorme sucesso do escotismo na Inglaterra, que os primeiros uniformes e acessórios escoteiros chegaram ao Brasil. O grupo logo se organizou para fundar a primeira associação escoteira, chamada de Centro de Boy Scouts do Brasil, com sede no Rio de Janeiro. A palavra escoteiros só surgiu alguns anos depois, ocupando o lugar do termo Scrutar, adotado assim que o escotismo chegou ao país. Rapidamente, o movimento escoteiro se espalhou por todo o território nacional, inicialmente com diversas associações independentes, até que, em 4 de novembro de 1924, foi criada a União dos Escoteiros do Brasil, acompanhando o desejo de Baden-Powell de ver o senso de unidade entre os diversos grupos escoteiros em cada país. Hoje, o escotismo está presente em 745 cidades espalhadas em todo o território nacional, com mais de 111 mil participantes. Venerável Padre Jacques Savant. Escotismo católico. Vaticano. Fundador do escotismo católico a caminho de beatificação. Cidade do Vaticano, 11 de maio de 2012, Eclésia. Bento XVI aprovou nesta quinta-feira a publicação do decreto que reconhece as virtudes heróicas do padre francês Jacques Savant, responsável pela integração do movimento escotista no meio católico. Escotismo católico. O padre Jacques Savant e a fundação do escotismo católico por Padre Rui Silva. Considerando o fato de o Padre Savant ser ainda muito pouco conhecido entre nós, impõe-se uma breve apresentação de sua biografia. É de destacar que, em 1913, conheceu pessoalmente Baden-Powell, de quem se veio a tornar amigo, tendo começado, nessa altura, a estudar profundamente o escotismo. Em 1917, fez ensaios clandestinos de escotismo, em Mouscron, Bélgica, e redigiu a sua mais célebre obra, O Escotismo. Outros casos análogos podem ter ocorrido noutros países, ainda antes do padre Savant estabelecer as bases teóricas do escotismo católico. Contudo, é inegável ter sido ele a figura determinante do estabelecimento das bases desta forma específica de aplicação do escotismo. O escotismo católico é, antes de tudo, verdadeiro escotismo, que se limita a aplicar o pensamento de Bippi, quando se refere à importância da religião no escotismo. Como afirma o padre Savant, a religião é a base do escotismo. Quando o método escotista implementado por um grupo está imbuído do espírito católico de forma estável e coletiva, e todo um grupo se assume como povo peregrino a caminho da Jerusalém Celeste, a realidade é já distinta e, neste caso, estamos efetivamente na presença de católicos escoteiros que vivem um escotismo católico, pois a sua matriz é toda ela católica.
Em 1920, por ocasião do Jamboree de Londres, o padre Savant, o conde Mário de Carpegina e o professor Jean Corbusier estabeleceram as bases para o nascimento do Organismo Internacional de Escutismo Católico, que hoje existe com o nome de Conferência Internacional Católica do Escutismo. É desejável e útil que os membros do movimento escoteiro, que pertençam à Igreja Católica Romana, encontrem, nas suas unidades de escoteiros, orientação e assistência no seu desenvolvimento religioso, sob a autoridade e com a cooperação da hierarquia da Igreja. Neste sentido, é justo que os escoteiros católicos recebam a formação necessária à sua missão de educadores na fé. O Comitê Mundial reconhece a conveniência de uma conferência internacional para escoteiros católicos, permitindo-lhes trocar ideias e experiências, realizar pesquisas, produzir publicações, participar de reuniões e realizar outras atividades destinadas a melhorar o desenvolvimento espiritual da juventude católica, no e através do escotismo, e colocar à disposição dos interessados informações relevantes sobre esse assunto. Como organização da Igreja, o ICCS funciona em ligação e sob a supervisão da Santa Sé, e respeita a autoridade da hierarquia católica local. Como uma conferência de organizações escoteiras reconhecidas, está dentro do movimento escoteiro mundial e adere aos princípios, métodos e instituições desse movimento, conforme definido na Constituição. Assim, a Conferência Católica Internacional do Escotismo está disponível como um canal de comunicação entre a Igreja Católica Romana e o movimento escoteiro mundial. Um dos principais documentos da União dos Escoteiros do Brasil é o POR, Princípios, Organização e Regras. No POR, temos a regra 22, onde temos a orientação para as unidades escoteiras locais. Em seu inciso 3, quando a unidade escoteira local for composta obrigatoriamente por jovens de uma única religião, seus escotistas deverão pertencer a essa mesma religião e terão, como obrigação indeclinável, que zelar pelas práticas religiosas de seus integrantes e pela organização religiosa da unidade escoteira local, de acordo com a entidade religiosa. Essas unidades escoteiras locais serão designadas como de denominação religiosa.